A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida. Deus tem uma palavra de resposta, de solução, de orientação para você que está perdido, para você que ainda não conhece Deus, para você que ainda não entende e não compreende a profundidade da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a estar meditando conosco lá em Lucas, capítulo 13, versículo 31 ao 35, uma pequena passagem para a minha e a sua meditação neste momento. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram e lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Mas lhes respondeu: ide dizer àquela raposa que hoje e amanhã expulso o demônio e curo doentes, e no terceiro dia sou consumado. Contudo, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, para que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará deserta. É verdade vos digo que não me vereis, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito importante, muito preciso para os dias de hoje, porque nos mostra a missão e o propósito de Jesus. Ele fala sobre o lamento de Jesus se lamentando sobre Jerusalém. Se os irmãos for ver, Jesus estava pregando e mostrando, falando sobre a porta estreita. Esse versículo 31 ao 35 é um contexto, é um pedaço do texto que faz parte do capítulo 13, do versículo 1 ao 30. E do 31 ao 35 é outro texto, no mesmo capítulo. Então a Bíblia fala que naquela mesma hora qual? Naquela mesma hora de outra passagem, de outra pregação, de outro sermão de arrependimento e de mudança sobre a porta estreita. Jesus ele fala, prega, ensina, e enquanto ele está ali falando, pregando, ensinando, no versículo 31 fala: naquela mesma hora, enquanto Jesus estava pregando e falando de Deus, alguns fariseus vieram e lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Meus irmãos, Jesus ele foi perseguido até os últimos dias da vida dele. Quando Jesus pregava, as pessoas queriam matar Jesus. Quando Jesus ensinava, as pessoas queriam matar Jesus. Por não entender que Jesus só queria o bem deles. Por não entenderem que Jesus só queria mostrar que a vida, para ter sentido, para ter propósito e porquê, é somente através dele. Mas as pessoas não entendiam e achavam que Jesus estava contra eles. De uma certa forma, Jesus estava contra, sim, contra o pecado, contra a imundícia, a idolatria, a prostituição, a lascívia, contra tudo que vai ao contrário à palavra de Deus. Mas Jesus falava e ensinava
para ajudar ele, para ajudar ela, aquele homem, aquela mulher daquela época. Então, enquanto Jesus pregava e ensinava, veio um fariseu e quis dar uma direção para Jesus e falar para Jesus sair dali, porque Herodes, que era o rei de Judá daquela época, desde o nascimento de Jesus, aqui Jesus já estava grande, desde o nascimento de Jesus, Herodes queria matar ele. Então, aqueles fariseus, pensando ser uma boa ideia, vai falar para Jesus: Jesus, você tem que sair daqui. Herodes está perto e ele quer te matar. E só através desse versículo 31 aqui, nós podemos aprender muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Nós podemos aprender que ninguém pode ensinar para Jesus. Ninguém pode querer revelar alguma coisa para Jesus. Ninguém pode colocar medo em Jesus, meus irmãos. Provavelmente, quem não conhece Jesus vai querer ensinar para ele. Geralmente, quem não conhece Deus vai querer ensinar a Deus. Deus faz assim, faz dessa forma. Não age nessa área, não faz isso. Não tira essa pessoa da minha vida. Geralmente, quem não conhece a Deus vai querer ensinar para Deus. Mas quem conhece a Deus só fica na posição esperando a direção dele. Quem conhece a Deus não fica pedindo ou querendo ensinar a Deus o que fazer ou o que deixar de fazer. Esse fariseu aqui, meus irmãos, ele não conhecia Jesus. Porque quem conhece Jesus sabe que ele sempre está no controle de tudo. Se ele está fazendo, é porque ele sabe o que está fazendo. Se ele está falando, é porque ele sabe o que está falando. Se ele está permitindo, é porque ele sabe o que está permitindo. A gente não tem que ensinar nada para ele. Ele sabe o tempo de tudo e a hora de fazer as coisas, meus irmãos. Esse fariseu aqui queria dar uma ideia para Jesus. Meus irmãos, Jesus é Deus, Ele sabe de tudo. Todas as ideias que nós temos e queremos aprender, Ele já tem, Ele já sabe. Então, vamos aprender, no nome de Jesus, com esse versículo aqui, que Deus ele não precisa ser ensinado por mim e por você. Deus não precisa de uma ideia. Deus não precisa de ordem minha e nem sua. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele faz. Então aquele fariseu chegou para Jesus e falou: Jesus, sai daqui, porque Herodes quer te matar. Meus irmãos, Deus não tem medo de ninguém. É macumbeiro, feiticeiro, agoreiro. Deus não tem medo, meus irmãos. É rei, rainha, prefeito, político, governador. Deus não tem medo do homem, meus irmãos. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Quem tem que ter medo dele somos nós, meus irmãos. Se você for ver aqui mesmo, entre os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, Jesus uma certa feita falou para os discípulos, foi para discípulos: não temais o que matam o corpo, ou o que pode matar o corpo, e não pode matar a alma. Jesus falando do homem para os discípulos: olha, vocês não têm que ter medo do homem. O homem só mata o corpo, a carne. Mas o ser humano não pode matar a alma. Por quê? Porque a alma é eterna. O corpo nós vamos perder, todo mundo vai perder. Mas a alma ela é eterna. E o homem não pode matar a alma. Aí Jesus vai falar: temei, porém, antes
aquele que mata o corpo ou pode matar o corpo e faz perecer a alma. Jesus falando de Deus, que Deus mata o corpo, que Deus tem poder para matar e Ele pode, porque Ele é o dono da vida, e Ele também pode fazer a alma perecer. Louvado seja Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Deus ele não tem medo de ninguém. E você que me ouve, você também não tem que ter medo de ninguém. O único que você deve temer, biblicamente te falando, é a Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver uma vida íntima com Deus? Porque tem medo do homem. Sabe por que muitas pessoas não conseguem entender o propósito divino do céu? Porque tem medo do homem, do que vão falar, do que vão pensar. Aí deixa de fazer, deixa de pregar, deixa de cantar, deixa de aceitar a Jesus. Por quê? Porque tem medo do que vão falar, tem medo do que pode perder, tem medo do que pode ser tirado da vida. E essa não é a direção de Deus para mim e para você. Você não pode ter medo do homem. Se é para pregar, se é para evangelizar, se é para viver com Deus, viva com autoridade. Não tenha medo do homem. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa fazerem o mal que quiserem fazer. Mas não tenha medo do homem. Por quê? Porque o maior ele está contigo. O maior mora dentro de você e ele peleja por você. Por isso você não pode ter medo do homem. Assim como Jesus não tinha medo do homem. O que é um homem para Deus temer? Quem é um homem para Deus ficar com medo? Um homem não é nada, meus irmãos. Herodes não é nada. Rei Acabe não é nada. A pena é um homem. Ser humano, falho e pecador mortal, que pode perecer a qualquer momento. Então Jesus, quando ouve aquela ideia do fariseu, para ele se retirar dali, porque Herodes queria matar ele, Jesus vai falar para o fariseu levar a resposta para Herodes. Mas ele lhe respondeu: ide, vai dizer àquela raposa que hoje e amanhã expulso demônios. Olha que maravilha, meus irmãos. E curo doentes, e no terceiro dia sou consumado. Olha o que Jesus está falando, meus irmãos, ensinando para mim e para você coisas profundas e tremendas através da palavra dele. Jesus está mostrando o propósito dele, meus irmãos. Expulsar demônios. Jesus está mostrando o que ele tem poder para fazer. E há tantas pessoas nesse mundo, meus irmãos, atormentadas, perseguidas, perturbadas por demônio, meus irmãos, e não sabem como lidar. E Deus está falando contigo através da palavra de Jesus, que Ele tem poder para expulsar esse demônio que te atormenta. Ele tem poder para expulsar esse demônio da enfermidade, esse demônio da dor, do câncer, da depressão, esse demônio da solidão, do desprezo. Ele tem poder para expulsar da sua vida. Além de expulsar demônios, Jesus cura doentes. Olha que maravilha. Meus irmãos, nós não precisamos de mais nada além de Jesus. Você não precisa de ninguém além de Jesus. Você quer felicidade, você tem Jesus. Você quer alegria, você quer força para continuar de pé. Você quer vencer os seus medos. Você quer vencer as suas angústias. É só Jesus que você precisa ter. Ele expulsa os demônios da sua vida. Ele expulsa as doenças da sua vida. Ele abate os seus inimigos. Ele derrota os seus inimigos. Ele peleja pela sua vida. Ele te dá amor, Ele te dá carinho.
Você não precisa de mais nada além de Jesus. Meus irmãos, a gente despreza tanto ao Senhor e não entendemos que Ele é tudo na nossa vida, meus irmãos. Cura, milagre, salvação, Ele nos leva para o céu, Ele nos liberta para irmos para o céu. Ele nos ajuda a entendermos qual é a vontade dEle. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Se nós entendêssemos que a presença dEle é suficiente, a gente não perderia tempo com as pessoas. A gente não perderia tempo querendo essas coisas que não nos levam a nada, que não edificam a nossa vida em nada. Aquela mesma rotina, as mesmas conversas, os mesmos lugares, essas coisas não mudam a nossa vida, meus irmãos. Mas Jesus muda, por quê? Porque se tiver demônio, Jesus tira da nossa vida. Se tiver doença, Jesus cura da nossa vida. E se precisarmos sermos salvos por Ele, Ele salva a nossa alma do inferno, da condenação. Então Ele é tudo para mim e para você. Então Jesus falou: olha, fariseu, vai lá e fala para Herodes que eu expulso o demônio hoje, curo hoje, amanhã, e no terceiro dia que eu vou ser consumado. Sabe o que Jesus está falando? É que tem um tempo certo para Jesus ser consumado e para a cruz. E até que o tempo de Jesus não se cumprisse, ninguém iria parar Ele. Olha que maravilha, meus irmãos. Viver com Deus é isso, é assim, meus irmãos. Deus, Ele tem um tempo certo e a hora certa de fazer na nossa vida. Vão querer me matar, vão querer te matar, mas não vão. Por quê? Porque o tempo de Deus tem que se cumprir na minha e na sua vida. O que está escrito tem que se cumprir na minha e na sua vida. Mesmo que queiram te matar, mesmo que queiram te derrubar, só que não vão, porque tem um tempo para as coisas acontecerem. É isso que Jesus está mostrando aqui. Hoje e amanhã eu expulso o demônio, curo, e ao terceiro dia, Jesus está dando uma data específica, um tempo específico. Ao terceiro dia eu sou consumado. Meus irmãos, Deus é Deus de propósito. As coisas que Ele faz têm tempo e tem um propósito na nossa vida. Tem dores que você passa, tem enfermidades que nós passamos, que só vai sair depois de dias, só vai sair depois de semanas, ou meses, ou ano. Por quê? Porque o propósito de Deus na minha e na sua vida tem tempo. Se você é servo de Deus, é serva de Deus, a sua vida tem um tempo para as coisas acontecer. Você não está tanto tempo doente à toa. Você não está uma semana enferma à toa. Esse mal no tempo de Deus vai sair, meu irmão. Vai sair, minha irmã. Porque quem vive com Deus e Jesus, a vida tem um tempo, tem um propósito para todas as coisas. Então foi isso que Jesus falou para o fariseu. Herodes não vai me matar. Herodes não vai me parar. Por quê? Porque hoje, amanhã, eu vou expulsar demônio, vou curar os doentes, e no terceiro dia, o tempo determinado por Deus, eu vou ser consumado. Jesus falando. Aí Jesus vai falar mais. Contudo, preciso caminhar hoje e amanhã. E depois de amanhã. Porque, ou mais, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Aí Jesus vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, ou
ajuntar voz, em outras versões bíblicas. Como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste. Meus irmãos, Jesus, ele veio específico para os judeus. Ele veio a fim de reunir os judeus daquela época e salvar eles. Só que Jesus, ele enviou profetas, como hoje envia pastor, presbítero, diácono, homens de Deus. Esses são os profetas, para pregar a salvação e libertação. Só que os judeus não quiseram, mataram os profetas que Deus enviou. Deus enviou João Batista, enviou entre outros profetas para pregar a mudança de vida e reunir os judeus que estavam dispersos, separados, sem Deus. Só que eles não quiseram, como eu falei lá no começo, por não entenderem essa missão de Jesus, de Deus, mataram os profetas, os pregadores da palavra. E hoje essa palavra se cumpre na minha e na sua vida. Meus irmãos, tem muitas pessoas matando o profeta. Hoje, ontem, hoje, amanhã. Tem pessoas que estão matando, já matou e vai continuar matando os homens e mulheres de Deus. Deus está enviando pessoas para pregar o evangelho de arrependimento, para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que estão matando os profetas, estão caluniando, estão difamando, estão destruindo os profetas de Deus. E isso acontece hoje, meus irmãos. Pregamos a palavra com amor, meus irmãos, para ajudar o próximo. E por não quererem essa palavra de salvação, que é o próprio Deus, querem me matar e querem te matar. Porque isso aconteceu no tempo antigo e também se repete nos dias de hoje. Eu quero falar para você que rejeita a palavra de Deus. Eu quero te falar que Deus, Ele não quer que você viva nessa situação. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer te trazer para a presença dEle. Deus quer que você viva uma vida íntima com Ele. Por isso que Deus está enviando profetas para pregar a palavra, porque Ele quer que você esteja reunido como povo dEle, como filha e filha dEle, de Deus. Meus irmãos, os judeus rejeitaram a pregação da palavra através dos profetas. Mas lá em João, no capítulo 1, pelo versículo 9 e 10, os irmãos podem ler lá, que a Bíblia fala: e veio para o que era os seus. A mesma coisa que estou falando aqui para os irmãos. Jesus veio para os judeus, mas os seus não o receberam. É o que Jesus está falando aqui, que Ele enviou profetas, mas eles mataram e rejeitaram os profetas. Aí Jesus vai falar lá em João, capítulo 1. Mas todo quanto o recebeu, deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados de filhos de Deus. Ou seja, os judeus rejeitaram Jesus, mataram os profetas. Mas hoje em dia, todo ser humano que aceitar Jesus e reconhecer que só vai para o céu se aceitar Jesus e viver com Ele em santidade, Deus dá o direito àquela pessoa que aceitou a Jesus de ser chamada filha ou filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, Ele queria reunir os judeus que estavam espalhados. Aí Jesus dá até um exemplo, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas.
Jesus deu um exemplo de uma galinha quando quer proteger o seu pintinho, quando uma galinha quer proteger o seu filhote debaixo das asas. Assim Jesus também queria fazer com os judeus, proteger os judeus, acolher os judeus, ajudar os judeus. Mas o que eles fizeram? Mataram os profetas, rejeitaram a mensagem de renúncia e mudança de vida. Meus irmãos, nós não podemos rejeitar essa palavra. Jesus está usando e falando com pessoas. Deus está usando profetas para pregar sobre o céu, o reino de Deus, a fim de que você que me ouve, a fim de que você não faça como os judeus do tempo antigo, não rejeite essa mensagem, a fim de que você possa pensar e refletir que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então Jesus quis reunir os judeus, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Aí no versículo 35, Jesus fala: eis que vossa casa ficará deserta. É verdade vos digo que não me vereis, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus está falando, olha, já que vocês rejeitaram a mensagem de mudança de vida e renúncia e obediência através dos profetas, vocês vão ficar sozinhos. Vocês vão ficar sem a minha presença. Vocês vão ficar sem o meu Espírito. Vocês vão ficar sem a minha alegria e sem a minha salvação. Por quê? Porque, meus irmãos, todos que rejeitam a pregação do Evangelho ficam sem a presença de Deus. Quem rejeita essa mensagem fica sem Deus. Quem rejeita esse Evangelho fica sem Jesus. Quem rejeita o Evangelho fica sem a esperança divina. Quem rejeita o Evangelho fica sem a paz de Deus. Quem rejeita o Evangelho fica sem o poder e a ousadia de Deus. E foi isso que Jesus quis falar. Eis que a vossa casa ficará deserta. Ele não estava falando da casa que eles moravam. Estava falando da própria vida deles. Porque quem rejeita Jesus, meus irmãos, fica sozinho. Fica no deserto. Vive no deserto, na tristeza, na angústia, meus irmãos. E Deus não quer isso para você. Ele não quer que você viva sozinho. Ele não quer que você viva nessa tristeza. Louvado seja Deus. O que mais Deus quer é que você sinta e viva com essa presença maravilhosa. Aceite o Evangelho, creia em Jesus e viva para Jesus, viva para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia Jesus vai voltar, meus irmãos. E ai daquele que rejeitou ou que rejeitará essa mensagem. Jesus, ele vai voltar, meus irmãos. Jesus, ele vai voltar, eu repito de novo. E ai daquele que rejeitar essa palavra. Ai do homem, ai da mulher, ai da criança, ai do jovem que rejeitar essa palavra, meus irmãos. Vai ficar nessa terra, meus irmãos. Vai viver no deserto, meus irmãos, da escuridão, eternamente, meus irmãos. Só que Deus, ele é tão bom que ele fala com você. Ele te alerta para que você não rejeite mais esse Evangelho, para que você não despreze esse Evangelho, que te leva para o céu, que muda a sua vida e que limpa a sua vida dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor.